e sublime trono. Irmãos, ele teve uma visão nítida de Jesus. Foi ali que ele viu a glória. Até no capítulo 5, eles estão lá, ai, por tal, tal. Mas aqui, ele teve esta visão. Por certo, ele foi ao templo. E lá no templo, ele teve esta visão. Podemos dividir essa visão em pelo menos 4 etapas importantes. Primeiro, ele teve a visão da grandeza de Deus. A Bíblia diz que o seu século, suas vestes, enchia todo o templo. E a Bíblia diz que Deus preenche o céu e a terra. Não existe um lugar na terra que não seja preenchido pela presença de Deus. A Bíblia diz mais que a terra é os cabelos, o estrado dos pés de Deus. Então ele teve uma revelação, uma visão da grandeza de Deus. Em segundo, ele teve uma visão da santidade de Deus. Os serafins voavam uns para os outros e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, ele viu a grandeza, ele viu a santidade de Deus. E agora, depois que ele vê a grandeza, a santidade de Deus, ele sente a sua miséria, ele sente os seus pecados. E aí ele diz, quando ele vê tudo aquilo, ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Aí entra, irmãos, a visão da graça, da misericórdia de Deus. Quando ele declara, quando ele diz para Deus a sua situação pecaminosa, Deus diz para um daqueles seres: pega uma brasa lá no altar, uma brasa viva lá no altar, porque ele já confessou aonde está o seu ponto negativo. Aleluia. Ele já confessou aonde está o seu pecado. E aonde está o pecado? Na língua. E ele mandou que o queimasse, tocasse na sua língua. Glória a Deus. Importante isso, irmãos, que para falar de Jesus, olha, precisa ter uma língua convertida, precisa ter uma língua queimada, uma brasa viva do altar, precisa de uma língua purificada, precisa de uma língua santificada. Sabe, irmãos? E agora, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz, aqui nós encontramos a purificação da língua. E depois que o anjo toca na língua dele aquela brasa, disse: os teus pecados, a tua iniquidade foi purificado. Você agora está com a língua purificada. Lá mais na frente ele vai dizer: Deus me deu uma língua erudita, quer dizer, uma língua sábia, uma língua suave, para dizer a seu tempo uma boa palavra. Glória a Deus. Falar de Jesus não é muito fácil. Falar dele exige santidade. Falar dele exige purificação. Falar dele exige purificação. E agora ele estava pronto. Em quarto lugar, nós vemos agora a necessidade de Deus. Ele ouviu uma conversa lá da Trindade divina.
divina, quem sabe uma salinha reservada dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele disse: envia-me a mim, porque agora eu estou preparado. Glória a Deus. Agora ele já estava com a língua queimada com a brasa viva do altar. Agora ele já estava com a língua purificada. Ele disse: envia-me a mim, eu irei. E a partir desse momento ele começa a falar dele. Ele começa a ter visão. Ele começa a ter revelação dele. Meus queridos, no capítulo 7, versículo de número 14, ele começa a falar uma coisa tão linda, tão maravilhosa. Irmãos, eu fico extasiado quando eu vejo isso. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Glória a Deus. Deus vai estar aqui conosco. Deus virá. A Virgem dará a luz. Porque Deus havia revelado para ele também a palavra. Um certo lado do Gênesis, Deus, da semente da mulher, Deus suscitaria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. E ele diz: agora é de uma virgem. Talvez nem ele entendia o que estava falando, mas era Deus colocando, era Deus dando visão, dando revelação acerca dele. Coisa tremenda, meus irmãos. Aleluia. No capítulo 9, ele fala dele. Ele fala dele, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, e nos últimos ainda envelheceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Meu Deus. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Deus, Isaías falando que a luz viria. A terra de Zebulon, aquela terra envelhecida, meus amados, não era uma região rejeitada, era um povo rejeitado. Nessa região, certa vez, Salomão deu 20 cidades para Irão. Irão falou: eu não quero isso não presta. Chamaram a terra de Cabu, mas lá na terra de Cabu, Jesus nasceria. Jesus viveria lá em Nazaré. Jesus foi criado lá naquele lugar, irmãos, envelhecido. Mas nos últimos dias ele enobreceu, lá raiou a luz. E aqueles que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E olha no versículo 6. Olha, parece que ele tinha uma visão tão nítida, tão nítida. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre o seu ombro, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Ele continua falando dele. Capítulo 11. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha que coisa tremenda. E repousará sobre ele o Espírito
Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Ele estava falando dele. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Sabe, irmãos, aí nós vamos andando um pouquinho porque o tempo não dá. O livro do profeta Isaías é considerado como o evangelho do Antigo Testamento. São 66 capítulos, o maior livro da Bíblia, e quase todo ele falou sobre o Messias, mas eu escrevi apenas algumas partes. Nós vamos no capítulo 42. Aleluia. No capítulo 40 ele fala do seu precursor. Ele fala do seu precursor. No capítulo 40 nós vamos ver versículo 3 e versículo 4. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte outeiro será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Aqui está falando do precursor João Batista, que vinha, né, diante dele, diante da sua face, preparando o caminho do Senhor, anunciando a vinda, a chegada do Messias. Meus irmãos, no capítulo 42 nós vamos ver ali o servo do agrado do Pai. O servo do agrado do Pai. Eis aqui o meu servo em quem sustenho, o meu eleito em que se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Olha aí, irmãos, viu? A cana trilhada, aquele paviozinho que estava quase apagando, ele não ia acabar de apagar, ele ia soprar, ia acender. Aleluia. Às vezes, irmão, quantas vezes nós sentimos assim, tão fraquinhos, não é? Às vezes nós sentimos assim que nós não estamos com nada, mas ele dá uma sopradinha, né? E não é que o pavio pega fogo outra vez, renova você, e você sai da casa de Deus exaltando, glorificando o nome do Senhor. A ação dele no nosso meio ainda é real. Ele está no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Não clamará, não se exaltará. Fala da sua humildade, da sua mansidão. E ele disse lá na frente: aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, mas eu tenho assim uma personalidade forte, não é? Mas ele pode te amansar. Aleluia. A inventar essa palavra bonita agora, personalidade forte, não é? É bravo igual a bola de laço, não tem educação, mas fala que é personalidade forte. Mas ele vai quebrar. A espada do Espírito vai chegar até lá e vai penetrar nas juntas, nas medulas, porque ele é apto para discernir os pensamentos, as intenções do coração. A palavra dele é poderosa para mudar, para quebrar. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, no capítulo 50, glória a Deus, verso 2: por que razão vim eu? Ninguém apareceu. Chamei e ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão, que já não a posso remir.
Ou não há mais força em mim para livrar? Eis com que a minha repreensão faz secar o mar, como os rios em deserto, até que cheire mal os seus peixes, pois não tem água e morrem de sede. Ele está dizendo, por que razão, Senhor? Ninguém apareceu. A minha força não acabou. O meu poder de remir não acabou. Mas está falando do remidor, daquele que pagou o preço pelos nossos pecados, um valor muito alto, que a prata, o ouro não podia pagar, mas Ele derramou o seu sangue para nos remir de todo o pecado. Meus irmãos, nós estamos quase finalizando, porque nós não queremos exceder o horário. Agora vem o capítulo 53, que eu acho uma coisa tremenda. Como Isaías falou dele assim, de uma maneira tão clara, de uma maneira assim, parece que Isaías estava vendo o cenário, o triste cenário. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Veio para que era seus, e os seus não conheceu, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Era desprezado, o mais digno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, mão calejada, como que o homem escondia o rosto, era desprezado. Não fizemos caso nenhum dele. Verdadeiramente, olha que profundidade. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Como ele falava dele com tanta clareza. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos curados da doença do pecado. Ele passou sobre nós a esponja ensanguentada e lavou as chagas, as feridas provocadas pelo pecado. Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Ele quem? Jesus. A iniquidade de nós todos. As minhas iniquidades, as vossas iniquidades, todas as nossas iniquidades caíram sobre ele. Ele foi oprimido, não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Parece que ele assistia por uma tela a cena da cruz.
a cena do Calvário. Aleluia. Parece que ele via aqueles homens maus pregando as suas mãos, pregando os seus pés sobre a cruz, levantando entre o céu e a terra e blasfemando dele. Mas lá no versículo 12, pelo que lhe darei a parte de muitos dos poderosos, repartirei o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Às vezes eu leio a cena da cruz, eu fico pensando comigo mesmo, eu preciso imitá-lo. Quando alguém blasfemava e dizia: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nós creremos em ti. Salvou os outros e não pode salvar a ti mesmo. Desça da cruz. Mas do alto da cruz ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, para finalizar no capítulo 61, nós vemos aqui o seu ministério. Sabe, irmãos, é uma coisa maravilhosa. O seu ministério é 5 itens do seu ministério, só nesse versículo. Isaías, parece que Isaías viu até a reunião da sinagoga, primeira pregação dele. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Lembra quando ele entrou na sinagoga de Nazaré? Vamos ouvir o irmão Jesus, filho de José e Maria, fazer a leitura da palavra. E ele abriu o livro aqui, nesse versículo. Ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. E a Bíblia diz que todos os olhos estavam fixos nele. Fixos nele. E ele disse: hoje se cumpre esta Escritura. Aleluia. Os irmãos já imaginaram um culto com a presença de Jesus fisicamente. Mas eu quero dizer uma coisa: ele não está fisicamente aqui hoje, que nós não pregamos a doutrina do lado ali que diz que ele está vivo, carne e osso no meio, não. Mas em espírito ele está aqui no nosso meio. Aleluia. A Bíblia diz que ele passeia no meio dos 7 castiçais. Ele está no meio da igreja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, aí ele está presente. Você pode senti-lo nessa noite. Na última ceia do ano, você vai sair daqui regozijando, dizendo: eu senti a presença dele. Aleluia. Eu vou sair mais avivado para falar mais dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Liberdade dos cativos. Todos nós estávamos perdidos, mortos em delitos, ofensas e pecado.
mas Ele nos vivificou. E hoje você tem essa oportunidade ímpar de estar aqui para adorá-lo, para participar do teu corpo e do teu sangue pela fé. Isto é muito precioso. Triste o crente que já não faz mais conta nem de participar mais do corpo do sangue, que para ele parece que não tem nenhum sentido mais. Tanto faz como tanto fez. Quero deixar um recado um pouco pesado. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, que não se preocupa mais com nada, não preocupa com a santidade, com a pureza. Tem muita gente agindo desta forma. Mas quem vive com Ele, quem anda com Ele, quem adora a Ele, não quer sair da presença dEle. Tem prazer de tomar e comer o seu corpo, tem prazer de beber do teu sangue. Já aconteceu casos, não muito longe, nem vou dizer aonde, alguém pegar um pedacinho de pão e jogar debaixo. Na hora do caso ele vai para o banheiro, porque ele não está nem aí. Sabe, irmãos, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que esconde os seus pecados, que não confessa os seus pecados, nunca prospera. Nunca. E eu tenho minhas dúvidas, não sei se ele vai para o céu. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém, meus irmãos? Então continue falando dele, continue exaltando ele, glorificando a ele, porque só ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Nós vamos lá, quem vai se preparando para louvar a Deus. Nós vamos passar para o ato da ceia. Glória a Deus.